participar da palavra? Quantos querem ouvir o Senhor? Diga glória a Deus. Eu vou convidar você então nesse momento, fique de pé, por favor. Se você está com a sua Bíblia ou vai acompanhar pela TV, verifique se o celular está desligado. Nesse momento a gente precisa ouvir o que Deus tem para nós. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, é o texto que nós vamos ler inicialmente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Fazemos a leitura a partir do versículo 57. Depois nós vamos orar. Mateus 26, versículo 57. Alguns ainda estão procurando. Eu vou esperar. É tão importante a gente saber onde está o texto, ler o texto, acompanhar o texto. Mateus 26, 57 diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Vamos orar, curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite. Que o nosso coração, ó Deus, receba a tua palavra como uma semente que cai em terra fértil e que a nossa mente não se distraia, Pai. Que toda a nossa atenção esteja para ti nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos e que todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Vamos falar nessa noite um pouco sobre as brechas, né? E o perigo das brechas. Eu acredito que não é um tema que a gente consiga concluir a ideia em apenas uma mensagem. E o que seriam brechas? Bom, a gente tem vários ditos populares, mas brecha é uma fresta, uma ranhura. Pode ser considerado um buraco, pode ser considerado uma abertura, uma brecha no muro, uma brecha na cerca, uma brecha que permita vazar algo, sair ou entrar algo. Então, brecha é tudo aquilo que está disponível para que algo entre, para que algo saia. Brecha seria mais ou menos isso. E esse texto que nós lemos, né, que o evangelista Mateus escreve para nós, ele nos mostra essa farsa que fizeram de modo a encontrar uma acusação contra Jesus. Os evangelhos vão explicar que eles queriam um modo, eles precisavam, conforme a lei de Moisés, achar um modo de acusarem Jesus, porque Jesus incomodava a religião da época. Jesus estava incomodando pela sua forma simples,
pelo jeito de fazer os milagres, pelos seus seguidores. Eles começaram a ficar preocupados. O que esse homem está dizendo? E ali, os judeus religiosos precisavam dessa acusação formal contra aquele que se dizia o Cristo. E conforme a lei de Moisés, para que eles pudessem fazer uma acusação real, eles precisavam de 2 ou 3 testemunhas. Por isso, essa insistência em procurar testemunhas. Nesse caso, seriam testemunhas contra Jesus. A gente sabe que num julgamento nós temos testemunhas, não é, que vão defender e que vão acusar. Os 2 lados, o acusador, aquele que é o réu, podem levar testemunhas. No tempo aqui da lei de Jesus, bastavam 2 ou 3 testemunhas e uma acusação, por mais que fosse infundada, seria agora levado para a condenação. Então, era exatamente isso que eles queriam. Pessoas que pudessem testemunhar contra Jesus. E aqui nesse enredo, nessa história, parece que Jesus tinha o direito de defesa. Não funcionaria, porque tudo que eles queriam era matar Jesus. Desaparecer com este homem que está causando um grande tumulto. Lembre-se que Jesus ele vem pregar o reino, mas vem realizando também milagres. E esses milagres incomodam. Você lembra que Jesus realizou milagre num sábado. E para o judeu, nada pode ser feito num sábado. O judeu religioso da época de Jesus não autorizava você tirar uma ovelha se ela caísse num buraco. Não podia fazer nada. E isso, até hoje, para alguns mais religiosos, ainda funciona assim. Então Jesus ele vem quebrando alguns protocolos, Jesus vem se reunindo com prostituta. Não pode sentar com prostituta, um judeu não pode sentar com uma prostituta, e ele sentava. Não pode sentar com um beberrão, ele sentava. Sentar com um cobrador de impostos nunca, é inadmissível para o judeu. Está com muito eco aqui, tira um pouquinho. O que Jesus fazia? Todo o contrário daquela visão religiosa. Na verdade, o que Jesus queria, e ele mesmo declarou, eu vim para os perdidos. Aqueles que já se sentem salvos não precisam de mim. Eu vim para curar, eu vim para libertar, eu vim para expulsar os demônios. Onde estão os demônios? Não nas igrejas do Sinédrio. Os demônios estão nos lugares onde estão os bêbados, as prostitutas. Então eu vou até lá, vou expulsar os demônios, vou curar os cegos, vou levantar a moral dessas pessoas que são negligenciadas. Lembre-se que a gente está falando de uma época que o judeu não podia tocar no sangue, ele se tornava impuro. Eram pensamentos que atrapalhavam aquele povo de realmente conhecer a Deus. Jesus vem, começa então a fazer um grande mover, e isso incomoda muito a religião da época. Os judeus religiosos ficaram muito incomodados com Jesus. E aí, eles tentam levantar acusações, buscar palavras, testemunhas que fossem suficientes para condenar Jesus. E aqui eu quero fazer um parênteses. Havia 2 tipos de condenações na época de Jesus. A condenação pelos judeus e a condenação pelos romanos. A pena de morte para os judeus era o apedrejamento. A pena de morte para os romanos era a crucificação. Então haviam 2 formas de matar alguém. Se houve um julgamento pelos romanos, ele vai para a cruz. Se houve um julgamento de um ambiente religioso, ele vai ser apedrejado em praça pública. Nós sabemos que há aqui a profecia de Deus se cumprindo, mas ele é uma pessoa que está sendo vista nesse momento como homem comum, filho de Maria, que veio de Nazaré, que andava com seus irmãos, seus discípulos. Ele sendo uma pessoa comum, até então, ele vai ser julgado como uma pessoa comum. E qual era a acusação? Dele ser filho de Deus. Queridos, nós já lemos o texto que diz que pelo menos 2 testemunhas acusaram ele de ter falado algo que não devia. Mas eu fico pensando, será que não temos aqui ninguém para defender Jesus? Será que ninguém podia se levantar e dizer, não, este homem é bom, este homem é um homem simples, ele está fazendo bem? Onde estavam aqueles que foram curados por Jesus? Onde estavam aqueles que tiveram os demônios expelidos? Onde estavam aqueles que viram a multiplicação do pão, do peixe,
que presenciaram os milagres. Onde estavam os discípulos? Muitas pessoas não apenas viram os milagres acontecendo, mas foram ensinadas por ele, discipulados por Jesus. Pense, você aprender com Jesus, o mestre, aquele que traz palavras maravilhosas, mas não só diz, ele faz acontecer. Onde estavam essas pessoas que aqui agora ninguém aparece? Esses que não apenas viram, mas foram ensinados a ter a mesma fé que Jesus e até fazer o sobrenatural acontecer. Onde estavam eles? Aqueles que tinham motivos de sobra para defender Jesus e não defenderam. Então, o julgamento está acontecendo há 2000 anos atrás. Os tempos mudaram, as pessoas também mudam, e mudam bastante, mas as práticas parecem que não mudam. Levantar falsas acusações é muito comum no dia de hoje. Espalhar mentira falsa é o que mais a gente vê. Encontrar quem acuse é muito fácil. Talvez até alguém que testemunhe, mas no sentido de acusar. Porque se colocar na brecha, e aí você já entende o que significa brecha no sentido espiritual. Se colocar no lugar de alguém e dizer, não, este homem é inocente, é mais difícil. Encontrar alguém que pague o preço e fale em todos os cantos que uma pessoa está sendo acusada injustamente, é mais difícil a gente achar. Por quê, pastor? Porque defender é se colocar no lugar do outro. Defender depende de nós, de um altruísmo muito importante para a vida do ser humano, que tem se tornado raro. Esse altruísmo faz com que a gente se coloque em humildade suficiente para entender se uma acusação infundada pode levar o outro, por exemplo, à morte. Eu vi hoje uma matéria de uma mãe que chorava o rapto do seu filho adolescente. A TV mostrou quando meliantes pegaram o jovem, colocaram na moto, sumiram com ele. E aquela mãe dizia na reportagem, meu filho não é bandido, meu filho não fez nada errado, vá na escola, ele estuda. Eu entendi a defesa daquela mãe, apenas entendi, não estou defendendo nem ele nem ela, mas eu entendi o apelo de uma mulher que se colocou para defender o filho e dizer que ele não tinha nenhum compromisso com a criminalidade, que aquilo era uma grande injustiça. Talvez a gente diga, sim, como mãe é mais fácil fazer isso. Mas será que a professora, o diretor da escola, os coleguinhas, aqueles que soltavam pipa com o menino, será que não pode aparecer alguém, fazer um mover e dizer, não, realmente ele é inocente? Talvez alguns tenham medo da reação da criminalidade. Aí a gente começa a entender como é difícil se colocar no lugar do outro. Mas se a gente se coloca no lugar daquele jovem que não sabemos hoje pode estar morto ou mesmo sofrendo, nós não gostaríamos de viver o sofrimento dele. Isso seria suficiente para nos colocarmos no lugar dele e levantar a bandeira em defesa desse rapaz. Estou fazendo apenas uma suposição de uma história real. Isso está acontecendo nesses dias. Mas defender, como eu disse, é se colocar no lugar do outro. Isso tem que ser literal. E muitas vezes a gente não encontra esse tipo de defesa porque a acusação se volta para quem está defendendo o outro. Como eu disse, muitas pessoas poderiam ir à TV ou à frente da delegacia e dizer, não, esse jovem, ele é inocente, estudamos juntos, eu conheço a família. Mas e se os criminosos se voltarem contra essas testemunhas? Então, o medo vai ser real. E talvez por isso as pessoas se calem. Talvez por isso só aquela mãe que sabe o que é dar à luz um filho, coloca-se à disposição para defender até o último instante. E que não tem medo da criminalidade. Essa defesa, queridos, é realmente mais difícil. Muito difícil. Porque a acusação para quem defende alguém inocente é talvez na mesma proporção da acusação daquele que está sendo acusado. Aquela mãe não tem medo de sofrer o que o filho talvez esteja sofrendo ou tenha sofrido, mas é porque ela é mãe. Onde estão os que podiam defender aquele jovem e se colocar na brecha?
a gente precisa pensar, quando a gente fala de brecha, que uma pequena brecha é suficiente para se encontrar a verdade ou gerar uma grande mentira. Uma pequena brecha. Voltando à suposição do jovem, talvez ele tenha sido, caso ele seja inocente, confundido com alguém, ou talvez alguém tenha feito um falso testemunho dizendo: aquele estava no meio dos outros, vamos lá e vamos pegá-lo. Foi uma brecha no tempo, uma acusação, não sabemos se é real ou se é infundada, mas houve uma brecha. E agora, talvez os policiais precisem de uma brecha, e eles chamam de pista, que mostrem a inocência e talvez recuperem aquela vida. Olha, veja que a brecha ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Quem já martelou um prego, quem já fixou um prego na madeira, sabe que tem algumas madeiras que é difícil martelar. E aí, quando a gente encontra uma madeira com alguns furos, a gente até aproveita o furo que já tem na madeira para martelar com mais facilidade. Entende a questão de encontrarmos brechas que facilitam a nossa ação? Entende o quanto nós podemos pensar um pouquinho, se nós encontrarmos determinadas brechas positivas na nossa vida, vão nos fazer bem, mas se a gente se permitir as brechas negativas, perigosas, quanto mal nós estamos atraindo para a nossa vida? Devemos pensar um pouquinho sobre isso, porque essas brechas serão portas de entrada e saída, tanto de verdades quanto de mentira. Os que prenderam Jesus nesse episódio, eles estavam cumprindo a ordem do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o mais importante religioso da ocasião, era o líder da igreja dos judeus. Aí no versículo 57 que nós lemos, diz: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Então, os escribas eram aqueles que registravam as ocorrências, eram os que sabiam ler e escrever, por isso eles são chamados de escribas. Os anciãos eram os mais antigos do povo, que estavam ali para testemunhar um julgamento, que não se sabe ainda se é verdadeiro ou se é falso, mas o que vai acontecer é um julgamento. Caifás, o sumo sacerdote, está lá esperando os guardas levarem Jesus, e desta vez Jesus foi levado à presença de Caifás. Então, o que eles precisam? De pessoas que se coloquem na brecha contra Jesus. O texto diz que eles não acharam, e muitas testemunhas eram falsas, mas vinham com histórias descabidas, e não valia a pena ouvi-las. Porém, 2 testemunhas podia dar legalidade a essa condenação. E foi exatamente o que aconteceu. Uma vez o crime, segundo a lei de Moisés, sendo comprovado, é só ver qual vai ser a punição. Você já deu para perceber quando eu falei que nós tínhamos uma punição entre os romanos e uma punição entre os judeus. Os judeus dariam a condenação e o veredito seria o apedrejamento. Lembra disso? Enquanto que os romanos, crucificação. Ora, se Jesus não está sendo acusado pelos romanos, está sendo acusado pelos judeus, por que ele não foi apedrejado? Por isso eu chamo de um julgamento falso. Estão preparando uma cilada para Jesus e nesse momento vão procurar pessoas que se coloquem na brecha contra ele e não encontram pessoas que se colocam na brecha a favor dele. Aqui, queridos, nós começamos a entender que, segundo a lei de Moisés, para que uma condenação fosse de fato verídica, precisava de 2 testemunhas que falassem a respeito do assunto, tanto para liberar, absolver, quanto para condenar. E eles encontraram 2 testemunhas que acusaram Jesus de algo real. O que Jesus disse, disse. Essas 2 testemunhas, por incrível que pareça, não estão mentindo a respeito de Jesus. As outras mentiram. E o sinédrio, aquela reunião, não é? Sinédrio era a reunião dos religiosos, eles não ouviram essas testemunhas, mas essas 2
Elas trouxeram algo importante. E o que eles querem fazer? Uma justiça justa de verdade. Coisa que a gente não vê nos últimos dias, né? Não. A gente vai focar na brecha, mas a gente sabe que nos últimos dias é muita injustiça. Há pessoas que nem acreditam mais na justiça, e eu digo para você, não faça isso. Ainda existe justiça justa. Talvez você esteja esperando apenas a justiça divina, sim, mas ainda há justiça justa entre os homens. Apesar de eu ter que concordar que cada vez se torna algo mais raro. Você coloca um processo na justiça esperando receber algo, até que o advogado diz, não, o processo caducou, porque demorou muito tempo, não andou. Aí você diz, mas isso é injusto. Sim, é injusto, mas é a justiça. Ou quando alguém prejudica o outro e a justiça não faz o ressarcimento, é injusto. Sim, mas é a justiça. Ora, lembre-se que Jesus vai receber uma acusação, eles estão num tribunal, maquinado por eles, querendo a morte de Jesus, que é o que o texto diz, e para isso eles precisam de 2 testemunhas que sejam verdadeiras. Bom, eles encontraram. Você lembra que no momento final, quando a condenação é lançada, ele está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta, a quem vocês querem que eu solte? E a multidão disse, Barrabás, um criminoso. Alguém que, por mais que não merecesse a morte, deveria estar preso. Em contrapartida, lá está Jesus inocente, sendo condenado à morte. E eles diziam, crucifica-o, vamos crucificá-lo. E agora não são mais 2 ou 3 testemunhas, é todo um povo dizendo isso. Irmãos, de verdade, quando nós nos permitimos as brechas da vida, quando um homem, uma mulher que se diz cristão, permite que as brechas surjam e manchem o seu testemunho, nós estamos pedindo a soltura de Barrabás e a condenação de Jesus novamente. Quando um homem, uma mulher que se diz seguidor de Cristo, por isso é chamado de cristão, crente, evangélico, seja lá o que for, se permite a falhar no seu testemunho, se tornando uma falsa testemunha, ele está solicitando a crucificação de Jesus mais uma vez. Quando a gente lê o texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, depois você lê na sua casa Isaías capítulo 53, você vai ver que ali o profeta começa a dar essa visão de que viria um homem, nascido de uma virgem, e que este homem mudaria a história. Ali, claramente, a gente vê o anúncio de uma crucificação, de uma acusação infundada, tudo está no capítulo 53 de Isaías. O modo da gente enxergar hoje a cruz se dá por essa injustiça que fizeram com ele. Aquela imagem do cordeiro que foi sacrificado é porque ele não merecia o sofrimento. Mas como nós entendemos da profecia, vamos dizer que ele se colocou na brecha por todos nós. E aí ele se tornou o último sacrifício, por isso hoje nós não sacrificamos os animais. Aquele que crê em Jesus não precisa matar nenhum animal para derramar sangue, porque o sangue de Jesus já foi derramado. Então, voltando ao pensamento das brechas, aqui verdadeiramente eles estão procurando brechas para condenarem Jesus. Lá no versículo 59 desse texto mesmo que você leu, versículo 59 diz assim: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio, todos os religiosos, procuravam algum testemunho falso. Podia ser falso. Se eles conseguissem pessoas que combinassem falsamente, eles aceitariam, porque eles queriam condenar Jesus. Então eles procuraram algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, olha aqui, compareceram 2 afirmando, trouxeram uma afirmação que eles pararam para ouvir. Temos mais 2 testemunhas, e o que vocês podem dizer sobre ele? Versículo 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias.
Queridos, aqui tem uma acusação verdadeira, porém uma falsa interpretação. Jesus não falava do templo construído ou reconstruído. Estamos vivendo um momento, né? Jesus está naquela situação em que o templo que Salomão construiu foi destruído pela Babilônia, lá atrás. E que agora os romanos estão injetando dinheiro na igreja para a igreja construir um templo. Ou você pensa que o governo ou os maus também não investem na igreja? Lógico que investem. Naquelas igrejas que se permitem a esse tipo de relacionamento. Existem muitas igrejas suntuosas que o dinheiro é ilícito. Se você parar para olhar esse aspecto, você vai perguntar, puxa, mas não devia ser dinheiro apenas de ofertas, de dízimos para se construir o templo? Devia. Verdade que isso não é a nossa realidade. Eu já expliquei aqui em algumas outras mensagens que há determinadas igrejas que ganham dinheiro da loteria esportiva. Pela lei. Muitas igrejas são sustentadas pelo dinheiro do tráfico. Isso é uma realidade. Não podemos acusar e dizer esta ou aquela, mas que há muita coisa está acontecendo num lugar que nós deveríamos nem falar sobre isso. Isso nunca deveria se passar na nossa cabeça, mas acontece, irmãos. E o que na verdade aqui nós vamos encontrar? Uma acusação verdadeira, porque Jesus disse esta frase. Esta frase que ele está sendo acusado de dizer, ele disse, mas por que é uma falsa interpretação? Porque ele não está se referindo a destruir nenhuma igreja. Ele não está se referindo a destruir o templo que está sendo reconstruído, que eles tinham orgulho de ter o templo de Salomão. Um orgulho que Jesus está profetizando, queridos. O que Jesus profetizou no ano 70 depois de Cristo aconteceu. Os próprios romanos destruíram o templo. Houve um levante, eles queriam se libertar dos romanos, uma guerra entre eles. Os romanos acabaram, muita gente morreu, muitos judeus morreram. E o templo foi destruído. Concluiu-se ou concretizou-se a profecia que Jesus havia liberado. Isso foi 40 anos, né? Depois, no ano 70, 40 anos depois, esse levante aconteceu. E nós entendemos aqui que ele seria sim destruído, porque a primeira guerra entre os judeus e os romanos aconteceu de forma contundente. Nada a ver com o que ele havia dito. O que Jesus disse então? Que eles têm como acusá-lo. Jesus disse que o templo do Espírito Santo seria destruído, lembra da morte? E em 3 dias, quantos dias depois Jesus ressuscitou? 3 dias. Ele reergueria o templo. Ele está falando de um modo espiritual. E as pessoas estão pensando nas coisas materiais. Não pode destruir o templo. Esse homem louco, ele está levantando pessoas para destruir o templo. Não, Jesus não disse isso. Mas a acusação tinha um fundo de verdade. Ele disse que o templo seria destruído e em 3 dias ele reergueria. Como assim? Se eles estavam levando 40 anos para construir. E 40 anos depois de construído, foi destruído. Pensa, irmãos, a conclusão do templo se deu 30 anos depois que Jesus disse isso. A conclusão. Passaram-se mais 40 anos, houve uma guerra e o templo foi destruído. Hoje a gente vê essa propaganda descabida, né, de templo do Salomão, templo de não sei o quê. E, irmãos, tem alguma coisa estranha acontecendo no mundo de hoje. Mas a gente não vai entrar nessa questão porque não nos interessa. Mas que são brechas, sim, exatamente como brechas estas que esses acusadores agora estão colocando-se à disposição. Veja no versículo 67, que o final dessa história, irmãos, é só para o escarnecimento da morte de Cristo. Versículo 67, então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Eles tinham essa visão de que ele era profeta, porque ele dizia as coisas que iam acontecer e aconteciam. Ele conhecia as pessoas antes das pessoas conhecerem ele.
Ele tinha essa visão de entender o futuro antes que as pessoas entendessem sequer o presente ou o passado. E aí, nesta hora, eles levam Jesus a essa zombaria, por quê? Porque alguém se colocou na brecha contra ele, para o acusarem de algo que ele disse, mas com uma falsa interpretação. Cuidado, queridos. Uma coisa é o que se diz e outra coisa é o que se entende. Eu posso estar dizendo muitas palavras e você não entender muito o que eu estou dizendo. Então aumenta a minha responsabilidade de dizer algo que alimente você na palavra, para que você não saia daqui enganado pelo pregador, para que você não saia daqui acreditando em qualquer coisa que se diga. Não repare demasiadamente na palavra do pregador, mas repare no que a palavra de Deus está dizendo, que eles esbofetearam Jesus e eles deveriam estar pedindo Jesus que o salvasse. Entende o que está acontecendo? Olha para o mundo de hoje. Eu acabei de falar do templo de Salomão e que sabemos que uma determinada igreja construiu. É falso. Não tem nada de Salomão. Mas o povo gosta de ser enganado, né? Infelizmente. Esquece aquilo. Não precisamos de templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em você, o templo que Ele construiu para a glória dEle. Louvado seja Deus. Não podemos perder essa visão de que a importância da igreja é termos um lugar para nos reunirmos, mas mais importante do que isso é estarmos aqui convidando Jesus para estar. Do contrário, talvez sejamos testemunhas falsas, dizendo ser cristãos, mas quando vem o problema a gente se desespera, dizendo que confiamos em Deus, mas não temos o cuidado de confiar a Ele os nossos projetos, dizendo que nós vamos estar diante de Deus, fazemos juras, promessas, virou o ano, vamos ficar o ano todo na presença de Deus, e na primeira tribulação o crente some. Juramos defender Jesus até a morte. Será? Cuidado com essas brechas. Não se permita a ser um abridor de brechas, mesmo que em alguns casos as acusações sejam verdadeiras. Mesmo que em alguns casos seja assim. Eu tenho aproximadamente quase 30 anos de conversão. Confesso aos irmãos que hoje se torna mais difícil alguém olhar para uma igreja e acreditar na sinceridade da igreja, diante de tanta falsidade que existe nas igrejas. Confesso a vocês que se eu estivesse me convertendo hoje, eu teria dificuldade de entrar numa igreja e dizer, será que aqui é uma boa igreja? Será que aqui fala de Jesus? Porque eu tenho tantos lugares que não se fala mais de Jesus. As pregações são mensagens de psicólogos, pregadores se transformaram em palestrantes profissionais. A igreja perdeu esse momento de comunhão que nos faz nos humilharmos diante do Senhor, para que o Senhor seja presente, para que o Senhor nos abençoe. Estamos perdendo um pouco isso. Por isso, nós temos pensado em preparar a igreja para ir lá fora resgatar os que estão perdidos. Porque o que tem de ex-crente, eu não sei se existe isso, mas você para evangelizar alguém e diz, eu já fui da igreja, eu já fui batizado. E você está onde agora? Lugar nenhum. Perdi a vontade de ir para a igreja. Por que será? Não foi uma única decepção. Hoje eu não consigo sequer, eu pessoalmente, assistir a igreja na TV. Tudo me soa falso. Eu prefiro entrar numa igreja e sei o preço que se paga para uma igreja estar estabelecida. Eu entendo que nós devemos tomar alguns cuidados, porque não podemos abrir brechas, e se essas brechas forem abertas, vamos fechá-las imediatamente. Queridos, tem crente acreditando que no final vai dar tudo certo. Tem crente acreditando na lorota do inimigo de que no final vai ser perdoado. Irmãos, Jesus mesmo disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Não é o fato de estar na igreja, não é o fato de vir à igreja, não é o fato de contribuir com a igreja. É o fato de ser igreja. É o fato de sairmos daqui e testemunharmos Jesus, de nos colocarmos na brecha por Ele. E se alguém falar algo contra a igreja, defenda você pela igreja que você congrega. Se alguém disser que o evangelho está falido, defenda o evangelho.
Se alguém disser que há algo errado na palavra de Deus, não há nada errado na palavra de Deus. O que está errado está em nós. Nós estamos errados. Nós estamos procurando brechas na Bíblia para cometer pecados. Por que igrejas pecaminosas, você sabe que há igrejas que se dizem cristãs, que são pecaminosas? Há pouco tempo, um líder mundial de uma grande igreja que se diz cristã autorizou os seus sacerdotes a abençoarem a relação homossexual. O que eu posso dizer? Uma falsa igreja. Ah, pastor, isso é muito sério. O máximo que podem fazer é me prender, porque a minha alma está salva em Jesus Cristo, louvado seja Deus. O máximo que pode acontecer é quando alguém se coloca na brecha para defender, olha, a importância de nos colocarmos na brecha para defender, irmãos. No final da história, ou nós vamos herdar a graça, a misericórdia e o perdão divino, ou nós vamos ser condenados juntamente com o diabo e seus anjos. Não tem meio termo. No dicionário do diabo não existe as palavras perdão, misericórdia, não existe. Ele não está brincando. Ele está fazendo com que muitos se afastem de Deus, acreditando que no final vai dar tudo certo. E não é assim que funciona. Precisamos nos arrepender enquanto há tempo. Quero ler ainda o versículo 58, olha aí. Versículo 58 diz que Pedro o seguia de longe. Quem era Pedro? Seguidor de Cristo. Pedro seguia Jesus de perto, lembra? Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Parece-me que aqui Pedro não é mais um defensor de Cristo. Aquele homem que a gente lê nos evangelhos defendendo Cristo a todo custo, aquele homem que está pegando espada, aquele homem que está dizendo, não, Jesus, ninguém vai tocar no Senhor. A gente sabe que Jesus repreendeu ele e disse, Pedro, quando você se converter, me ajuda aí a cuidar dos seus irmãos, porque você ainda não está convertido. A gente conhece a história. Lucas 22 explica bem essa situação. Mas preste atenção, queridos, que esse homem que está aqui era suficiente para se colocar na brecha por Jesus. Era suficiente que Pedro levantasse a mão e dissesse, ei, vocês estão acusando ele de algo que ele não disse. E se ele disse, vocês não entenderam o que ele disse. O reino dele, ele disse, não é deste mundo, o reino dele é dos céus. Ele não quer fazer nenhum levante, ele não quer fazer guerra com ninguém. Ele está trazendo a revelação do evangelho, mas ele não se colocou na brecha. O que fez Pedro? Ficou bem quietinho. Essa era a brecha para que Pedro defendesse Jesus. Onde está aquele homem, queridos, que desde que largou as redes, viu Jesus fazendo milagres com os próprios olhos? Que ele pescou abundantemente pela palavra de Jesus. Aquele que andou sobre as águas, meu Deus! Aquele que teve a sua sogra curada. Dizem as más línguas que é aí que está o problema, né? Curar a sogra de Pedro não foi boa ideia. Mas são as más línguas, falsas acusações. Pedro está morrendo de medo. Pedro não quer ser uma testemunha a favor de Jesus. Meu Deus, mesmo ele dizendo que defenderia Jesus até com a própria vida. Juras falsas. Olha o perigo que nós abrimos, momento de abrir brecha. Você vai ver depois nos versículos 69 em diante que ele nega e nega e nega. Era o momento que ele tinha de usar uma brecha a favor de Jesus. Ele estava no lugar certo, na hora certa, mas fazendo a coisa errada. No lugar certo, na hora certa, mas fazendo a coisa errada. Não podemos nos permitir que as brechas sejam abertas para que o inimigo entre. Mas devemos nos colocar à disposição para abrir brechas para que o Senhor fique à vontade. Eu vi uma história fictícia, mas muito interessante, de um homem que prosperou, construiu uma linda casa numa cidade simples, era a casa mais linda daquela cidade. Colocou uma porta monumental. Mas era um homem
muito soberbo pela sua riqueza. Ele era altivo nas suas palavras, ele humilhava as pessoas, ele confiava mais no seu dinheiro do que em qualquer coisa. Certa vez chega um homem e, passando, viu a beleza da casa, e aquele estranho disse: eu quero comprar a sua casa. E ele, se gabando de que o homem não teria dinheiro para comprar, ele disse: olha, nem por todo o dinheiro desse mundo. E o estranho disse: mas coloque um preço, eu pago esta casa, eu compro esta casa. Ela está muito bem construída, eu compro. E ele disse: milhões e milhões. Aquele estranho virou para ele e disse: era melhor você dizer que não queria realmente vender. Por esse valor a casa não vale. Mas eu entendi que você não quer vendê-la. Mas talvez eu compre só um pedacinho da casa. Ele: como assim? Eu pago 20 mil dinheiros para você me permitir colocar um prego na porta dessa casa. E aquele homem, sempre se gabando de fazer bons negócios, disse: o quê? Você quer pagar 20 mil dinheiros só para eu fixar um prego nessa porta? Mais um motivo de eu me gabar. Pode fixar o prego. Ele assinou o contrato, o homem foi lá, pegou o martelo, procurou uma pequena brecha para facilitar e colocou o prego lá. E aquele homem saía pela cidade dizendo: como há tolos nesse mundo, eu ganho dinheiro com facilidade. Veja, tudo que eu faço prospera. Os meses se passaram e aquele estranho voltou. Chegou lá, pendurou 2 gambás no prego. 2 gambás. Quando o dono da casa viu, disse: ei, o que você está fazendo? Ele disse: aqui eu tenho um contrato que diz que esse prego é meu e eu penduro o que eu quiser nesse prego. O cheiro ficou insuportável. Ele não podia retirar os gambás. O prego não era dele. A porta era dele, mas ele não podia remover, porque tinha um prego que pertencia a outra pessoa. Ele não resistiu e colocou a casa à venda. Ninguém queria comprar aquela casa. Mas o homem que colocou o prego disse: agora eu compro. E comprou por um valor muito baixo. Queridos, moral da história: quando nós nos permitimos para que o inimigo venha e coloque brechas na nossa vida, nós estamos nos permitindo a perder tudo o que nós temos. Se nós nos permitirmos apenas uma brecha, o diabo não vai perdoar. Ele sabe fazer negócios para que ele ganhe e a gente perca. São brechas que a gente se permite porque muitas vezes não somos humildes o suficiente para dizer: Jesus, me ajuda neste negócio. Para dizer: Jesus, me fortalece, porque eu sou fraco. Quantos crentes abriram brechas em suas vidas e hoje não conseguem fechar mais? Quantas pessoas você conhece que hoje não conseguem pisar numa igreja evangélica? Porque se permitiram as brechas dos escândalos, porque viram tantas igrejas fazendo coisas erradas e hoje não acreditam em mais nada. Não acreditam em mais nada, nem em Deus acreditam mais, porque as brechas já foram abertas. Pregos foram fixados. Os gambás vão feder e nós vamos perder o que construímos. Talvez fosse melhor que nós ouvíssemos as palavras de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando diz assim: eu repreendo, capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Você pode dizer amém por isso? Porque somos disciplinados hoje, porque Ele nos ama, louvado seja Deus. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
ele pode ter apenas uma brecha no seu coração. Ele vai entrar, mas não para roubar os seus projetos, para colocar você no altar de vencedor. Louvado seja Deus. E quem sabe você não quer que ele entre por uma fresta, mas abrir a porta significa convidar Jesus para ficar à vontade. Convidar Jesus para fazer parte dos seus projetos. Convidar Jesus para ir à frente, mostrando, revelando, tirando toda a sujeira que vai à frente, os falsos testemunhos contra você. Porque, seja franco, quanto você vale? Talvez você pense valer o valor da mansão. E para o diabo a gente só precisa valer o pedacinho da porta. Para Jesus você vale mais do que uma porta ou do que uma mansão. Para Jesus você tem preço de sangue. Nunca se esqueça disso. Vamos nos colocar de pés. Vamos orar. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Talvez você precise convidar Jesus porque Ele é rico em perdoar. Quantas brechas você abriu na sua vida e hoje as pessoas têm motivos de sobra para acusar você de algo. Talvez sejam até falsas testemunhas. Mas lembre-se que Jesus conhece a verdade. E mesmo que ninguém dê o valor que você merece, as pessoas não sabem o quanto você vale de verdade. Mas Deus sabe. Ele pagou o preço por você. Ele nos comprou com preço de sangue. Louvado seja Deus. Pode o mundo inteiro não olhar para você e não dar nenhum centavo por você. Mas o preço que Ele pagou, ninguém vai pagar. Seja grato a Jesus. Seja grato a Jesus. Abra uma brecha no seu coração, preocupado com as coisas da vida. Talvez você esteja tão ansioso, ansiosa, por resolver questões familiares, por resolver os negócios. Talvez você queira refazer o seu pensamento do que significa fazer parte da igreja. Talvez você precise se humilhar e dizer para Ele: Jesus, eu me arrependo, sim, me arrependo. Me arrependo de ter permitido que muitas brechas na minha vida fossem abertas. Mas hoje eu te peço, Senhor, tampa as brechas que o diabo se aproveitou e entra, porque a porta do meu coração está aberta para ti. Convide Jesus, irmão. Convide Jesus para ficar à vontade na sua vida. Diga isso para Ele. Diga: Jesus, pode entrar, fica à vontade, Senhor. Conserta tudo que está quebrado. Restaura, Senhor, o meu coração. Ah, Senhor, a Tua palavra me ensina que eu nasci para a Tua glória e para o Teu louvor. Então não importa o que o mundo pense sobre mim, não importa quantas coisas erradas eu me permiti fazer, não importa nada disso. O que importa é que hoje eu estou na Tua presença, aleluia, e eu ouvi a Tua repreensão, e esta palavra serviu ao meu coração, Pai. Obrigado, Jesus, por esse amor maravilhoso. Obrigado, Pai.